povo, professor Diego Salles aqui. Essa semana a gente vai ver o assunto de matrizes, tá bom? A gente vai começar a ver aí matrizes. Gente, é, tem um assunto, né, chamado criptografia, né? Então os bancos utilizam isso aqui. Se você vai mandar uma mensagem no WhatsApp pela primeira vez, vai aparecer lá algo como esse. É assim que escreve o WhatsApp? Acho que não, né? Tem só um S. Mas no Zap, né? Isso aqui no Zap. Zap Zap, né? Como diz os manhinha, como diz os velhos aí, né? O Zap. Então, gente, ó, e-mail também, né? Utiliza essa questão da criptografia. A gente tem um protocolo de internet, né? O pessoal de informática vai saber mais que eu aí, chamado HTTPS, né? Que é um protocolo que utiliza criptografia, que é justamente em sites como, por exemplo, um site de banco, né, que você vai inserir senhas, que utilizam essa criptografia, né, que é um estudo de uma codificação e decodificação de mensagem, né, algo do tipo. A gente teria lá, por exemplo, a cifra de César, né, um dos primeiros registros aí da criptografia, que era uma maneira de lá na guerra, né, eles enviarem as mensagens, né? Então, se você pesquisar sobre cifra de César, você vai ver um pouquinho aí desse assunto de criptografia. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, durante as guerras, é muito comum você enviar mensagens cifradas, né? A gente teve lá uma máquina alemã que era chamada o Enigma, né? Isso aqui, né, essa máquina, ela foi decodificada por um matemático, né, chamado Alan Turing, né? É um dos precursores aí da ciência da computação, né? O Alan Turing, né, ele desvendou esse código Enigma, né, que era uma máquina alemã de enviar códigos e muito assim do fato dos aliados terem vencido a guerra, né, se deve a isso. Quando você vai enviar uma mensagem criptografada, você pode ter pelo menos, você pode ter, por exemplo, uma matriz, né? Uma matriz vai ser o código, né? E a chave para esse código, algo desse tipo assim, vai ser uma matriz inversa, uma matriz antissimétrica, né? Então, uma das formas, né, que os bancos fazem isso é eles enviam um código com vários números primos, né? Um número primo muito grande aqui. Então, isso aqui é um número primo e a chave para decodificar ele é um dos fatores que compõe esse número primo, né? Então, tem muita coisa aí para falar sobre criptografia, mas eu estou falando isso aqui, né, porque o estudo das matrizes, né, você pode ter como a chave aí para decodificar um dado código ser uma matriz, né? E a resposta, né, a chave aí, algo desse tipo, seria uma matriz antissimétrica, né, uma matriz inversa, beleza? Então a gente vai começar o estudo das matrizes. A matriz, então ele fala aí, ó, atualmente um dos bens mais desejados pelas empresas é a informação sobre potenciais clientes, né? A organização, né, desses dados tem que ser feito em tabelas, né, banco de dados. Tem muito aí o Excel, né? A diferença é que o Excel lá é uma tabela editável, né, digamos assim. Elas são organizadas de maneira lógica, ele fala, né? Então não teria valor de fato, né? Seria apenas um dado bruto, né? Existe aí uma diferença entre dado e informação, né? A informação é quando você pega esse dado e aplica ele de uma maneira útil, né? E daqui vai sair os conceitos de conhecimento e inteligência, né? Isso aí tá na base da tecnologia da informação. Então, ó, o que que é uma matriz, né? Uma matriz é um ente matemático. Ela é uma tabela, né, que relaciona dados numéricos, beleza? Então a matriz a gente vai representar por uns colchetes grandes assim, tá? E a gente vai ter várias posições aqui que a gente vai aprender a, a identificar cada uma dessas posições, né? Vai ter uma coordenada. Se você pega, por exemplo, né, um exemplo prático, uma fotografia,
No seu computador, você consegue inverter o sentido dela, né? Então, isso aí o que você está fazendo, né? Isso aqui, na verdade, modo retrato, modo paisagem, né? Da imagem. Isso aqui, na verdade, o que você está fazendo você está invertendo uma matriz de pixels, né? Se você aproximar bem muito lá na sua imagem, você vai ver que isso aqui é uma matriz de pixels, né? Vai ser pequenos quadradinhos, ínfimos quadradinhos assim, ó. Cada quadradinho desse vai ser uma posição, tá? Beleza. Então, aqui a gente vai ter dados numéricos, né? Aqui dentro. As matrizes, elas constituem um corpo, né? O corpo das matrizes. Então, está relacionado com várias coisas da matemática. E a gente pode aplicar isso aqui em vários lugares, né? Como, por exemplo, a resolução de sistemas. A gente pode representar um número complexo utilizando uma matriz e relacionar aí um número real também, né? Então, as matrizes elas são aplicadas de diversas maneiras aí na matemática, tá? Beleza. Então, olha, por exemplo, né? Tem um jogo de vôlei aí. E foi feita uma tabela aqui para organizar esses dados, né? Então, vitórias por 3-0 ou 3-1, né? Aí colocou aqui, ó, cada país, né? Então, nesse sentido aqui, ó, tá os países, né? Cada linha dessa aqui, ó, vai representar um país e na vertical vai representar a derrota ou a vitória aí desse país, né? Por uma dada pontuação. Posso reorganizar isso, ó. Pontos obtidos por equipe, 3 pontos, 2 pontos, 0 pontos, 1 ponto, né? Beleza. E nisso aqui, né, eu vou localizar uma informação aqui dentro dessa tabela. Então, por exemplo, se eu quero saber quantidade de jogos, né, que a Finlândia foi derrotada por 3-0 ou 3-1. Então, Finlândia, 3-0, 3-1, 8 jogos, tá? Então, ó, eu utilizo isso aqui como um sistema de localização, né? Como a gente faz lá, por exemplo, no plano cartesiano. Então, a gente vai ter lá, por exemplo, a posição 2, 3, 2, né? E aí eu acho o ponto 2, 1 aqui, né? Ou ponto 3, 2. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou localizando um ponto aqui, ó. Daqui é a mesma coisa. Eu estou localizando, só que aqui não é um ponto, é uma informação, tá? Beleza. Então, ó, outro tipo de tabela aí. Uma editora vende livros de matemática, física e química. Então, no primeiro trimestre, né, ela vendeu, ó, primeiro trimestre, né, então os 3 primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março. Então, se eu quero saber quantos livros de matemática, né, foram vendidos em janeiro, ó. Então, eu vou vir matemática, janeiro, né, duas informações. Matemática, fevereiro. Matemática, março. Eu quero saber quantos livros de química foram vendidos em fevereiro. Então, tá aqui, ó. Química, fevereiro, né? Estou pegando a linha de química e a coluna, né? Então, percebam isso, ó. Aqui na vertical, ó, a gente vai ter as colunas, né? E na horizontal, a gente vai ter o que a gente chama de linhas, tá? Então, por exemplo, os elementos lá do Excel, eles são identificados assim também, tá? Então, aqui vai ter, por exemplo, um número, 1, 2, 3, e aqui uma letra, A, B, C. Então, o elemento A1, né? A2, B3. Quando, não sei se tem alguém aí que joga xadrez, né? No xadrez, pessoal que é bem avançado no xadrez, né? Tem o tabuleiro e eles conseguem jogar até de cabeça isso aí, né? É uma coisa impressionante. Então, tem o tabuleiro lá de xadrez, fiz um tabuleirozinho bem simplificado aqui, né? Então, a pessoa tem a torre, né? Então, isso aqui é uma torrezinha, tá? Ele fala torre no H4, né? Então ele já se movimenta para lá, né? Na mente dele ele consegue fazer isso e jogar contra outra pessoa. E aí é tão impressionante que o cara decora as posições das peças dele e o adversário também, né? Porque eles estão muito avançados. Então faz peão na, sei lá, G4, né? E move lá. É lógico que eu não entendo de xadrez, né? Eu dei só um exemplo aí, tá? Então, definir, né? Sempre tem uma definição. Então, sejam dois números maiores ou iguais a um, né? Então, pelo menos tem que ter uma linha ou uma coluna, não pode ter zero linhas, zero colunas, não faz sentido isso. Então, denomina-se matriz M por N, né? Então, eu vou ter aí o M
vai ser o correspondente aí às linhas, né? Quantas linhas ele vai ter, e N as colunas, tá? Então, isso aí vai ser uma tabela retangular. Então, por exemplo, vamos identificar quem é esse M por N aí, né? Então, eu vou ter aqui, ó, linhas e colunas, tá? Então, é tantas linhas por tantas colunas, ó. Aqui, por exemplo, quantas linhas eu tenho? Duas. Quantas colunas eu tenho? Duas. Então, ó, é uma matriz do tipo 2 por 2. Isso quer dizer o quê? Ó? Duas linhas por duas colunas, né? Aqui, ó, quantas linhas eu tenho? Uma, duas, né? Então, essa matriz vai ser 2 por quantas colunas? Uma, duas, três, tá? A gente vai aprender ainda a identificar cada elemento desse aí, tá? Ver a posição dele, né? Mas vai ser, ó, linha um coluna um, linha um coluna 2, linha um coluna 3, assim sucessivamente. Quando m igual a 1, a matriz é chamada matriz linha, né? Então ela vai ser só assim, ó. Se o n é igual a 1, né? Ao invés do m, ele vai ter uma matriz coluna, né? Ela vai ter um monte de linhas aqui. E aqui vai ter só uma linha mais várias colunas, né? Então, um exemplo, ó. Matriz linha. Um e três elementos. Poderia ser quantos elementos quisesse aqui, né? Quantas colunas quisesse. Poderia ser 1 por 17. Aí teria 17 elementos aqui. X1, X2, X3, X4, né? 17 elementos. Então, mas o que importa é que ela só tem uma linha. O que importa aqui é que ela só tem uma coluna. Olha o que eu estava falando. É a matriz linha e aqui é a matriz coluna. Ó, né? Ela só tem uma coluna. Pode ter quantas linhas quiser. Beleza, né? Então, ó, primeiro exercício, faz algumas perguntas para a gente. Com relação a essa matriz aqui, né? O que significam os números da primeira linha? Então, o que é a primeira linha? Tem a ver com Ana, né? E aí, vão ser as notas, né? Aparentemente aqui. Então, as notas que Ana tirou em cada matéria. Então, ó, a primeira linha, né? São as notas da aluna Ana, né? O que significam os números da segunda coluna? Então, são as notas, ó, de todos os alunos na disciplina de física. São as notas dos alunos em física, disciplina de física. O que significa o número da terceira linha? Então, terceira linha é essa aqui e terceira coluna. Então, ele quer esse número aqui, ó. Terceira linha, terceira coluna. Esse número aqui. O que é esse número? É a nota que Beatriz, né? Isso aí se refere à nota de Beatriz. Então, perceba que a gente está fazendo o quê? Identificando elementos, né? Na disciplina de... isso aqui é um conjunto também, né? Dá para a gente tirar vários conjuntos daqui de dentro. Na disciplina de química, né? Ali, ó, que está marcado. Então, verifiquem essas contas aí, tá, gente? Então, representação genérica, né? A gente vai ter elementos, né? Ou termos da matriz. Então, cada um desses aqui é um elemento. Beleza. O que a gente vai fazer, ó? A gente vai representar um elemento da forma A, I, J. Então, o que é isso aqui, ó? A posição da linha dele e a posição da coluna. Isso aqui é o elemento, tá, gente? Então, por exemplo, ó, o elemento A11, né, que está na primeira linha, primeira coluna, ele vai ser meu elemento A11. Quem é, ó? 3, né? Primeira linha, primeira coluna. Aí, ó, o -5, segunda linha, né? Então, ó, linha por coluna. Segunda linha, primeira coluna. O 6, ó, terceira linha, primeira coluna, né? Então, eu poderia reescrever essa matriz assim, ó, genericamente. A11, A21, A31, ó. Os linhas estão aumentando. E aqui seria como? A12. Aqui, ó, a coluna que está aumentando.
A1, 3, A1, 4, né? A, aí, ó, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, quarta coluna. A, 3, 2, A, 3, 3, A, 3, 4, né? Então, o que é isso aqui, ó? O que significa? Terceira linha, quarta coluna, né? Que elemento é esse? Raiz de 2, tá? Então, a gente iguala isso aí, ó. Por exemplo, o elemento A34 é igual a raiz de 2. Então, muitas vezes ele vai dar uma regra aí para a gente achar cada elemento dessa matriz. Ó, como fazer isso aqui, ó? X, né, a matriz X é composta pelos elementos A e J, com I, né, entre 1 e 3, e J entre 1 e 3 também. Então, essa matriz X, ela vai ser da forma 3 por 3, né? Vai de 1 até 3. Então, aqui eu vou ter A1, A21, A31, A12, A13, A22, A33. Essa linha aqui, né, a gente chama da... a gente vai ter que cada elemento dela vão ser iguais logo, né? Vai ser 1, A22, né? A11, A22, A33, né? Então ela é bem fácil de preencher. Aqui eu vou ter o A32 e aqui A, segunda linha, terceira coluna. Tá certinho, né? Beleza. Aí ele diz, ó, se I igual a J, então quando que é I igual a J? Sempre vai ser aqui nessa diagonal principal, tá? Deixa eu afastar um pouquinho isso aqui. A gente chama de diagonal principal, né? Então, ó, é aqui que os elementos são iguais, ó. A1, né? 2 igual a 2, 3 igual a 3. Então, ele diz que esses elementos aí vão ser iguais a 1. E se I for diferente de J, então vai ser todos os outros, o elemento vai ser 0, né? Então, todos os outros aqui vão ser zeros, né? Só que eu não preciso escrever esse A11, né? Eu posso só escrever o elemento direto. Só toma cuidado para não se confundir, tá? Se você tiver dificuldade, aí você escreve essa matriz genérica, né? E depois vai fazendo termo a termo. Então, seria 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Então, tá aí minha matriz. Essa matriz a gente vai ver que ela é chamada matriz identidade, tá? A gente representa ela por um izinho, né? As matrizes a gente representa por uma letra maiúscula, tá? Então, identidade, algumas pessoas fazem assim, I3, tá? Beleza. Então, tipos especiais de matriz. A matriz quadrada, né? Vai ser quando o M é igual ao N, né? Então, muitas propriedades, elas são somente para matrizes quadradas, tá? Então, a matriz de ordem 2 a gente chama, né, de ordem 3, ou seja, 3 por 3, tá? Aí eu vou ter, ó, a diagonal principal, né? Essa aqui vem nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, né? A outra diagonal, essa aqui, a gente chama de diagonal secundária, tá? A matriz identidade é aquela que a diagonal principal dela é igual a 1 e os outros elementos é igual a 0, igual a gente achou anteriormente, né? Isso para a matriz quadrada, né? A matriz quadrada de ordem n, todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0. A gente chama de matriz identidade e o símbolo vai ser IN, tá? Então, ó, isso aqui é uma matriz quadrada, ó, uma matriz quadrada de ordem 5, né? Ordem que a gente chama, né? Então, essa é uma regra aí para achar, ó, as matrizes identidades, ó. Se igual a J, ou seja, para os elementos da diagonal principal, vai ser igual a 1. Se não, vai ser 0, ou seja, todos os outros. Então, a gente vai ter a matriz nula, né? Simples, a matriz nula, todos os seus elementos são iguais a 0.
né? Matriz nula. Então, bem simples aí. Esse elemento aqui, ó, a matriz de identidade, ela vai ser o elemento neutro, né, das matrizes, elemento neutro, com relação à operação de multiplicação, tá? Então, quando eu multiplicar por essa matriz aí, eu vou obter a mesma matriz. Então, se eu multiplicar uma matriz A por I, vai me dar a própria matriz A. Esse elemento aqui, né, a matriz nula, vai ser o elemento neutro das matrizes, né, com relação à operação. Para eu falar em elemento neutro, eu tenho que dizer qual a operação, tá? Porque ela pode ser elemento neutro para uma operação, mas não para outra. Então, aqui vai ser em relação à operação de multiplicação, né? Um assunto, né, que a gente vê lá na faculdade de matemática, que vai falar isso muito de elemento neutro, né, vai ser a álgebra, a gente chama de álgebra abstrata ou álgebra moderna, né? Ele vai falar sobre isso aí, operações, elemento neutro, né? Então, ou álgebra moderna, né? Isso aqui é um campo imenso da matemática, né? Onde a gente estuda os corpos, anéis, grupos, né? A gente vê essas denominações aí, né? E esse é um dos campos que mais cresce, né? Dentro da matemática, que mais tem. E assim, eu particularmente acho bem difícil, né? A álgebra abstrata. Então, a igualdade das matrizes, uma matriz vai ser igual à outra quando todos os seus elementos, respectivamente, né, os elementos correspondentes, então o A11 com B11, o A12 com B12, cada coordenadazinha dessa aqui for igual, né? Ou seja, quando você encaixar ele, fizer parezinhos e forem iguais, tá? Então, é parecido com um par ordenado, né? Como se fosse um par ordenado bem grandão aí. Então, essas matrizes aqui são iguais, né? Porque, ó, 6 dividido por 2 é 3, 2 menos 1 é 1, 5 vezes 1 é 5 e 4 mais 2 é 6, né? Então, essa matriz aqui, na verdade, é a matriz 3, 1, 5 e 6, tá? Aqui, ó, são diferentes, né? Porque elas não têm o mesmo tipo, né? Essa matriz aqui é 2 por 3 e essa matriz aqui ela é 3 por 2, né? Então, não tem como ser igual, né? Eu acho que ela vai ser igual aí. Não, não. Eu pensei que poderia ser a transposta, né? Que é um conceito que a gente vai ver mais pra frente. Mas, ó, os elementos não tem como bater e corresponder os elementos, tá? Então, determine x e y para que essas matrizes sejam iguais. Então, eu vou ter que ter ó, os elementos correspondentes, ó, esse com esse. Ó, o 2 já está igual ao 2 aqui. Esse 2 está igual ao 2. Então, só vou precisar olhar esse daqui, ó. Eu vou ter que 3x mais 2y é igual a 7. E 3x menos 3y é igual a menos 3. Isso vai me dar um sistema, né, para eu achar esses elementos. Então, ó, multiplico aqui por menos 1. E aí, vou ter o que, ó? 3x mais 2y igual a 7. E embaixo, ó, vai mudar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar menos 3x mais 3y. Né? Mudei o sinal e aqui vai ficar mais 3. E aí, ó, basta que eu some, né, esses termos. Que eu vou ter 5y igual a 10. Y igual a 10 sobre 5. 10 dividido por 5 é igual a 2. E aí basta que eu substituo agora em uma das equações, né? Vou substituir nessa primeira aqui, ó. Então, vai ficar ó, 3 vezes x mais 2 vezes y é 2, igual a 7. 3x mais 4 igual a 7. 3x igual a 7 menos 4. 3x igual a 3. X igual a 3 sobre 3, que é 1. Aí, professor, o
que significa esses valores, né? São os valores que se eu colocar lá, né? Essas matrizes vão ser iguais, né? Então, se eu colocar esses valores aqui, ó, eu vou ter o quê? Vai ficar 3 vezes x, que é 1, mais 2 vezes y, que é 2. 2, 2, e aqui vai ser 3 vezes x, que é 1, menos 3 vezes y, que é 2. Então, essa matriz aqui, ó, ela vai ser igual a 3 mais 4, 7, 2, 2 e 3 menos 6, menos 3, né? Então, de fato, ela bate, ó. Então, esses são os valores, né, que a gente precisava substituir aqui para que fossem matrizes iguais aí. Então, para somar matrizes, gente, da mesma forma, a gente vai fazer termo a termo, ó. Então, eu vou ter uma matriz C, né? Para a matriz C, o elemento C11, né? Vai ser a soma desses dois. Então, quem vai ser o elemento C1? 3 mais 1, 4. O elemento C12 vai ser 5 mais menos 4, 1. Menos 2, menos 1, menos 3. Aqui, ó, 2 mais 7, 9. 8 mais 0, 8. Menos 6 mais 2, menos 4. 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. E 2 mais 0, 2. Vamos ver se bateu com... Estava aqui embaixo, ó. 4, 9, 4. 1, 8, 5. Menos 3, menos 4, 2. Ele mostra como ele fez, né? Essas operações aqui, ó. Mas foi basicamente o que eu fiz aqui rapidinho, tá? Beleza. Aí, ó. Para adicionar a matriz, a subtração, né, de matriz, a gente tem a ideia de matriz oposta. Então, se eu tenho uma matriz A, né, por exemplo, A igual a 3, 6, menos 2 e 1. A oposta dela vai ser essa matriz aqui com os sinais trocados, tá? É uma matriz que quando eu somar com ela, né? Quando eu fizer A mais a oposta dela, né? Uma matriz B, vai dar igual a matriz nula, 0, né? Então, é o oposto dela. Então, é só trocar o sinal de todo mundo, né? É assim que ele introduz aí a ideia de subtração nas matrizes, tá? Então, a subtração vai ser A mais menos B, né? A menos B vai ser A mais menos B. Vai ser menos a oposta, tá? Então, é basicamente o que ele faz. Mas, no geral, o que você vai ter que fazer aqui? Subtrair termo a termo, tá? Então, é isso que você está fazendo, na verdade. Subtraindo termo a termo aí da matriz. Então, ele pede para identificar os elementos A1. Então, A1, ó. Eu tenho aqui A1, 1. A2, 1. A1, 2, A2, 2, A1, 3 e A2, 3. Então, quem que vai ser o meu A1? Ó, qual correspondente? Ó, esse primeiro aqui. Então, A1 é igual a 2. Pede A2, 2. A2, 2 vai ser esse aqui, ó. A2, 2 igual a menos 5. E A1, 3. A1, 3 vai ser o 10. Beleza? Então, é só você saber fazer isso aqui, ó. Lembra? Linha, e aí você vai botar nas colunas. Linha, né? O primeiro termo, e você vai botar nas colunas. Então, essa questão eu vou fazer num próximo vídeo, tá? Aí o próximo vídeo vai ser só questões dessa parte inicial, tá? Obrigado por visualizar aí. Um cheiro no coração de vocês e valeu!